Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos abordar aqui as informações do São Paulo aqui neste dia de hoje, né, galera? O Zubeldia definiu o time aí que vai enfrentar o Palmeiras amanhã e com novidades aí na escalação, novidades no time. A gente vai comentar aqui. São Paulo cai mais uma posição no Campeonato Brasileiro, hein, galera? Pois é, hein? O Fortaleza venceu, né? E olha, passou o São Paulo aí na tabela também, tá bom? Pois é, vamos comentar um pouco aqui sobre a repercussão aí da suposta, né, negociação, suposta proposta aí que o Matheus Alves, né, a tendência é que ele receba proposta, a galera tá contra a venda do Matheus Alves, né, e ainda mais pelos valores, né, então a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também, tá bom? E olha só, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para vocês. O Caio Ribeiro, né? Caio Paulista não, Caio Ribeiro incomodou vocês dizer que ele não torce para o São Paulo? Tem muito torcedor incomodado, inclusive. A gente comenta um pouquinho, né? Faz um breve comentário sobre isso aqui também, tá bom? E olha isso, hein, galera? Pois é, hein? O Cruzeiro está de olho no Alan Franco. Abre o olho, São Paulo. É isso mesmo, tá bom? A gente vai comentar isso e outros assuntos aqui também, beleza? Gente, já queria agradecer vocês aí que mais cedo, aí no vídeo de cedo, eu postei, pedi ajuda para vocês comentarem aí os horários, né? Da gravação dos dois vídeos diariamente, de manhã e à noite, tá? Então, assim, a galera, vocês optaram, já tinham optado em outras vezes, entre 8 e 9 da manhã e também à noite ali, provavelmente a galera prefere às 8 da noite. Então, o que eu vou fazer aqui? Sempre que eu postar vídeo diariamente, o vídeo vai sair ali entre 8h30 e 9 da manhã, beleza? E à noite ali entre 7h30 e 8 da noite. Queria agradecer mais uma vez a participação assim de todos vocês mesmo aí, muita gente comentando. Então, muito obrigado mesmo. Valeu, galera. A gente pede ajuda, né? Então, é muito bacana mesmo, porque eu acho que legal. A gente cria o conteúdo e cria o conteúdo para vocês. Então, assim, nada mais justo da gente também dar essa oportunidade aí para vocês opinarem e é por isso que a gente segue firme e forte aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda. Ó, então vamos começar, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui, sem demorar, sem enrolação, vamos lá. Repercussão rápida aqui do Matheus Alves. O Matheus Alves, que é titular do time do São Paulo hoje aí, né, inclusive na ausência do Oscar, o Matheus Alves saiu muita coisa, saiu de ontem para hoje, que o CSKA da Rússia, né? Enfim, alguns times aí devem fazer proposta para o São Paulo, e a proposta que foi aí, que inclusive é anunciada, é que vai ficar entre aí 10 e 15 milhões de euros. E hoje eu ouvi um colega jornalista que diz o seguinte, ó, quando começa a sair na mídia que tal clube vai fazer proposta, tá, o São Paulo já se movimentando para vender o jogador, porque algo já deve ter ali, alguém chegou na diretoria do São Paulo e o São Paulo meio que deixa o negócio assim encaminhado, conversado. A gente vai aguardar. E aí é o seguinte, o Flamengo, por exemplo, o menino Wesley, lateral direito lá do Flamengo, parece que está indo lá para o Manchester City, parece que tem interesse nele, e o Flamengo ali, a negociação gira em torno de 45 milhões de euros, galera. É mais de 200 milhões de reais, cara. Olha só, um lateral direito, hein? Então, assim, a torcida começa a fazer essa comparação e fala, poxa, o lateral direito sendo vendido por 45 milhões de euros. O nosso meia sendo vendido aí por 10 milhões de euros. Então, isso que a gente, obviamente, não entende muito, mas assim, o que a gente ressalta, galera, é que o Wesley é um titular do Flamengo, o garoto que já foi para a seleção, cresceu hoje, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Até entendo que o Matheus Alves tem que ser mais valorizado, mas ele precisa, inclusive, estabilizar, né? Se estabilizar como um titular, como um bom jogador também. Ele vai ter esse mercado, ele vai ter essa valorização. Obviamente, se o São Paulo não vendê-lo rapidamente, né? É isso aí, na minha opinião. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Como a gente está falando que o Matheus Alves vem sendo valorizado, olha só, o Oscar foi relacionado para o jogo, exatamente ali na posição de meio ali também, tá? O Oscar foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras amanhã, né? Dia 11, Dia das Mães, amanhã, domingão, lá em Barueri. O jogo é lá no gramado sintético. Só que o Lucas não foi relacionado. O Lucas nem viajou. Já o Oscar foi relacionado. Agora, vocês acham que o Oscar vai entrar em campo, gente?
Qual que é esse barulho do São Paulo relacionar o Oscar? O cara tá parado um tempão, né? Parece que treinou uma ou duas vezes essa semana aí, não vinha treinando com bola. Aí do nada relaciona o Oscar, né, para ir pro jogo, enfim, né? É importante a volta? Sim, é importante a volta. Eu até falo, pô, para a sequência do Campeonato Brasileiro, para Libertadores, Copa do Brasil, para a temporada em si. Agora não sei se vão arriscar o Oscar nesse jogo contra o Palmeiras. Tenho minha dúvida se ele vai pisar ali, pelo menos no campo ali, ainda no jogo, hein? Mas se tratando de um bom jogador, que tem capacidade, sabe jogar, né, galera? O São Paulo, inclusive, precisa, né, do Oscar também no decorrer da temporada. Vamos ver. Eu tenho minhas dúvidas se o Oscar realmente vai jogar, apesar dele ter sido relacionado. O que vocês acham? Comenta aí também, galera. Outro, mais uma vez, aí que já voltou ao time aí, né? O Arboleda, o Pablo Maia, o São Paulo, né? Sendo relacionado com seus principais jogadores. Só que a tendência é o Zubeldia ir com um time mais forte fisicamente, aqueles que estão 100% aí. Até o momento eu acredito nisso. O GE postou uma escalação da seguinte maneira: Rafael, Alan Franco, Ferrarese e Arboleda, Cedric, Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson, o Matheus Alves, Ferreirinha e o André Silva. Mais uma vez, então, se o Zubeldia entrar dessa forma, ele mantém com aquele esquema de repente, fazer o Ferrarese ser um ala direito e o Cedric jogando mais aberto ali pela ponta, fazendo aquela dobrada igual ele já vem fazendo na Libertadores. Gente, contra o Palmeiras, aí, beleza. A gente sabe que é o GE que postou, mas contra o Palmeiras eu acho que ele vem diferente, hein? Olha, inclusive contra o Palmeiras, ele poderia jogar no 4-2-3-1 com o Lucas Ferreira na ponta direita, talvez, né? Não o Cedric. Ou ele pode colocar o Cedric como lateral mesmo, como ala, e deixar o Ferrarese na zaga. Eu acredito que ele vai fazer essas modificações. Mas é certo, então, tá, galera, que o Lucas Moura vai retornar e deve começar, inclusive, como titular na quarta-feira, acho que é quarta-feira, né? Contra o Libertad do Paraguai, no Morumbi, tá? Informação aí para vocês aí que a gente também esteve apurando. Então, no próximo jogo, na semana que vem, o Lucas aí já deve começar como titular na Libertadores, jogo que vai ser no Morumbi. O Lucas, então, poupado aí do jogo contra o Palmeiras, nem viajou. O Oscar foi relacionado. Beleza? O que você acha que vai dar esse jogo aí, hein? O empate é bom? O que você acha? Comenta aí, fica à vontade para comentar. E olha só, gente, o Fortaleza ganhou, cara, meteu 5-0 no Juventude, tá? Então o Fortaleza passou ali o São Paulo estava em 11º, o São Paulo tem 9 pontos, né? São 6 empates e uma vitória. Já o Fortaleza foi a 10 pontos. E olha só que coisa interessante. O jogo antes do Fortaleza, o Fortaleza estava ganhando de ninguém, né? E estava perdendo para quase todo mundo. O Fortaleza, que inclusive que jogou com o São Paulo na penúltima rodada, empatou aquele jogo no Morumbis ali, onde a gente perdeu o pênalti, né? O Ferreirinha perdeu o pênalti. Agora o Fortaleza pegou o Juventude aí, mandou 5 logo, meteu 5-0 e passou o São Paulo na tabela. São Paulo é o 12º. O que eu falo é o seguinte: você empata com o Palmeiras, é um resultado normal. Só que assim, para a sequência do campeonato, você precisa de vitórias também. Então, se o São Paulo empatar ou perder para o Palmeiras, amanhã, galera, no próximo jogo do Brasileiro, os 2 próximos jogos que serão em casa contra Mirassol e Grêmio, obrigação de ganhar, de fazer pontos, né? Começa a incomodar aquela parte de baixo ali da tabela. Vai muito bem na Libertadores, é bem verdade, mas no Brasileiro a gente sabe que precisa melhorar também aí. O resultado precisa vir, né, galera? Uma vitória, 2, 3 vitórias em sequência ainda é o que eu espero também no Brasileiro. Deixa aquele like, tamo junto, vamos para o próximo assunto. É isso mesmo, galera. O Cruzeiro está de olho no Alan Franco, tá? Abre o olho, diretoria do São Paulo. O Alan Franco, ainda que não renovou com o São Paulo, mesmo a diretoria muito confiante de que vão renovar, que as conversas estão acontecendo, mas em junho agora ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí, se não tiver renovação nenhuma, tá? Alan Franco vem sendo o titular. Eu vi algumas pessoas postando também, até comentando, o Big, mas ele não é tudo isso, tal. Gente, assim, na minha opinião, não é nem questão dele ser o monstro, dele ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro, que para mim ele é um dos melhores. E hoje no São Paulo, inclusive na ausência do Arboleda, quem segurou a bronca ali foi o Alan Franco. O Alan Franco acho que vem jogando um bolão, cara. Hoje eu acho que ele é o melhor zagueiro que a gente tem no São Paulo. Imagina você sem Arboleda e sem Alan Franco, né? Quer dizer, assim, a dificuldade aumenta.
Então, acho, se você perder o Alan Franco, por exemplo, São Paulo perde o Alan Franco, não consegue ficar com ele. Pô, você vai ter que ir no mercado atrás de um outro zagueiro. O São Paulo, quando trouxe o Alan Franco, São Paulo pagou, se eu não me engano, quase 6 milhões de reais pelo Alan Franco. Não foi isso? Imagina hoje, onde que vai encontrar um zagueiro com esse futebol pagando aí que seja 15, 20 milhões de reais? Não encontra, galera. Os jogadores estão muito super valorizados. Então a permanência do Alan Franco aí, que está com, acho que com 28 anos de idade, eu acho que é importante no momento no momento aí, e ele traz muita segurança para a zaga, né? Então, na minha opinião, deve sim renovar com o Alan Franco. E cuidado, abre o olho com o Cruzeiro, que os caras, ó, o bilionário lá tem grana a rodo, né? Para esse cara ir atrás de jogador agora para reforçar nessa janela, ele que quer mais jogadores, quer ponta, quer zagueiro, enfim, os caras vão atrás. Então não dá para o São Paulo ficar vacilando, né? Porque lá eles vão pagar o que os jogadores quiserem. Por exemplo, o cara foi lá, contratou o Dudu lá do Palmeiras, o cara ganhando mais de 2 milhões de reais por mês, o Dudu. 2 meses aí, praticamente, 2, 3 meses, o cara não deu certo, rescindiu, o Dudu vai receber até o final do contrato aí, uma bolada, cara, 2 milhões recebendo aí de rescisão, quer dizer, os caras têm muita grana lá. Então, abre o olho, São Paulo, abre o olho, hein? É isso, beleza? Deixa eu ver aqui. Olha isso aqui. Gente, eu vi assim nos grupos, eu vi até aí nas redes sociais, algumas pessoas incomodadas com sei lá, o pronunciamento, opinião aí do Caio Ribeiro. Ribeiro, ex-jogador do São Paulo, foi revelado no São Paulo, ex-jogador do São Paulo, teve uma passagem lá pelo Napoli também da Itália, né? Passou por diversos clubes aqui do futebol brasileiro. E assim, eu vi algumas pessoas comentando, pô, Caio Ribeiro, achei que ele era São Paulino, fiquei incomodado, né? O cara não quer falar que é São Paulino e tal. Tudo isso porque ele, eu acho que comentou aí recentemente, né? Não sei se foi num podcast, numa live, uma entrevista, né? Eu também não parei para ver, mas eu vi ali o recorte da fala que realmente ele disse, a declaração dele que assim, ele tem um carinho pelo São Paulo, tal, né? Mas a paixão, né? Ele fala assim, a paixão dele mesmo é o Napoli, da Itália, ele é torcedor do Napoli. Segundo ele tem um filho que é muito São Paulino, mas ele então torce para o Napoli. E eu vi algumas pessoas incomodadas aí por conta que queriam que o Caio Ribeiro falasse que fosse São Paulino. Aí até eu falei minha opinião, cara, tô pouco ligando para quem o Caio Ribeiro torce, gente. Importante é eu, você, a gente que torce pro São Paulo, que sofre, que chora, que ri, que a gente que vai às lágrimas, a gente que se injuria, a gente que critica, que cobra, a gente que aplaude, né? A gente que reconhece, né? A gente que torce. Cara, que pouco se lixando, galera, pro que o Caio Ribeiro torce, ele que torça para quem ele quiser. Essa, desculpa, mas essa é a minha opinião e sou sincero com isso. Eu tô lá ligando para quem ex-jogador torce, para quem personalidade torce. O importante é para quem eu torço. Até porque essas personalidades aí, elas fazem muita média, né? Esses caras fazem muita média. Então, o Caio Ribeiro, fique à vontade, filho. Torça para time pequeno o tanto que você quiser. Eu torço pro São Paulo Futebol Clube. Tá aí. Beleza? Deixa eu ver aqui o que falta para a gente comentar aqui também, galera. Já falamos do Zubeldia, tal, falamos. Beleza. Acho que já comentamos quase tudo, mas olha só, o que eu vou perguntar para vocês aqui é o seguinte: dois jogadores aí que devem sair do Flamengo, o Everton Cebolinha e o próprio Michael. Esses caras cabem no São Paulo? Vocês acham que eles cabem no São Paulo? Por que eu estou fazendo isso? Aqui é apenas uma teoria, tá, galera? Especulação do mercado. Dois jogadores que, inclusive, jogam lá pela ponta esquerda e jogadores que o São Paulo está precisando de jogadores nessa posição, ponta esquerda. O São Paulo já sondou algum tempo atrás o Michael, né, galera? Mas valores assustaram quando ele estava lá na Arábia, né? O próprio Everton Cebolinha aí tem sondagem do Grêmio também, né? Mas o que acontece? A situação dos dois. Primeiro a do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha ele tem contrato com o Flamengo até meio do ano que vem. Então, a partir de dezembro, o Everton Cebolinha ele pode assinar também um pré-contrato com qualquer equipe. O que acontece agora? O Flamengo vai tentar fazer algum negócio, uma troca, vender, ou até mesmo um empréstimo, né? Porque o Flamengo quer se livrar dos jogadores, porque o Flamengo vai investir em outros jogadores. O Flamengo está visando, né, o Super Mundial. Inclusive, eles já acho que fecharam com o Jorginho, né? Não sei se já assinaram, tá tudo certo lá, acho que já tem pré-contrato assinado.
baita reforço, o Jorginho vai vestir a camisa do Flamengo, né? E vão disputar o Super Mundial. Então, o que que acontece? O Cebolinha, não é que o São Paulo está interessado no Cebolinha, mas já houve uma conversa, inclusive, eu lembro que na janela passada, que o São Paulo sondou a situação dele também, porque ele era banco de reserva. E olha só o empresário dele, sabe quem que é o empresário dele? É o Giuliano Bertolucci, ele mesmo, o cara que está sempre colocando jogadores no São Paulo. Não acho impossível se acontecer um contato, tá, galera? Um contato, alguma conversa. Mas acho muito difícil pela questão financeira. Só que se a Superbet, de repente, puder entrar no negócio e dar ao São Paulo, de repente, ao Zubeldia, um jogador que o Zubeldia está pedindo do lado esquerdo, não sei. Pode ser esse ou pode ser outro. Mas o que eu estou perguntando para você é: você acha que caberia no São Paulo um Everton Cebolinha? Joga ali do lado que o Ferreirinha joga, hein? O que, que você acha? Comenta aí. O outro, o Michael. Pois é, dizem que esse cara é muito São Paulino, né? Inclusive, há colegas, já conversei com colegas dele, inclusive, que assim, que dizem que conhece colega do colega, que é amigo dele, que lá de Goiás, que o cara tem uma tatuagem do São Paulo nas costas. Não sei se tirou, sei lá, se colocou outra por cima, até porque tem muito isso no futebol, né? Ele que inclusive já rejeitou ir para o Corinthians, né? O Michael, né, galera? Agora, o Michael, né? Não o Everton Cebolinha, o Michael dizem que é muito São Paulino, né? Outro que tá que o Flamengo também vai colocar disponível no mercado, vender, emprestar, trocar, vai fazer alguma coisa, já que também os dois jogadores aí não caíram na graça do Flamengo. Olha, se do Michael e o Everton Cebolinha, se perguntar assim, qual você prefere? Eu prefiro o Michael, tá? Ah, vai jogar lá do lado esquerdo? Eu tô dizendo que eu prefiro o Michael, tá? Mas aí que tá, o Michael tem contrato com o Flamengo até 2028, esse aí é caro também, né? O cara tá aí avaliado em quase 8 milhões de euros, o Flamengo pagou por ele, pagou pelo Cebolinha, então assim, aqui é teoria. Aqui é o seguinte, o imaginário, né? Se um desses dois jogadores cabe no São Paulo Futebol Clube, se tiver negócio aí, de repente rolar um empréstimo. Pode acontecer, os jogadores estão na reserva lá, pode um desses aí, de repente pode virar titular no São Paulo. Lembrando dos dois, tá? O Everton Cebolinha, como falei, é empresariado pelo Giuliano Bertolucci. Quem é Giuliano Bertolucci? Quando fala assim, fala, Big, mas quem é esse Giuliano Bertolucci? Eu sempre falo, é um dos empresários mais influentes do futebol. Ele é empresário. Ele era empresário, inclusive, do Luan, né? Hoje ele não é mais do Luan. Mas ele é empresário do Matheus Alves, do Rodriguinho, do Oscar, do Cedric aqui no Brasil. Deve ter mais gente dele aí no São Paulo aí, às vezes a gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Então esses quatro aí, ele é empresário. Então por que que eu falo? Às vezes, cara, tem essa jogada de empresário, né? Às vezes o cara, opa, ô São Paulo, usa o meu dia, tá querendo um ponta? Pois é, tem um ponta ali no Flamengo, os caras estão querendo se livrar. O problema é o salário, é por isso que eu falei para vocês. Se de repente a Superbet fizer a mesma coisa que fez com o Oscar aí, vai saber. E aí, o que, que vocês acham? Comenta aí, fica à vontade. Vale a pena a gente especular também o mercado da bola, né, galera? Porque assim, por que não também? Fica à vontade aí para vocês comentarem, beleza? Então é isso, galera. Tá aí o vídeo que eu gostaria de fazer. Deixa aí o seu placar, né? Deixa o seu placar aí para o jogo de amanhã. O que, que você acha que vai dar nesse jogo? Eu vou dar o meu placar aqui também, até porque, deixa eu dar um recado para vocês. Inclusive, para quem é membro do canal, que ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, comenta aí se virou membro, fala, Big, eu virei membro, eu sou membro do canal, mas não estou lá no seu grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, inclusive, nós começamos hoje o nosso bolão, totalmente gratuito, tá? Quem tá bancando aqui somos nós, aqui do canal Big Tricolor. A gente foi lá, fez o contratinho, assinamos o bolão e vai ter prêmio ainda pra galera no final do Brasileirão. Então é o nosso bolão do Campeonato Brasileiro. A galera coloca todos os palpites aí, para quem já participa de bolão, sabe como que é, e é totalmente gratuito para os membros do canal. A galera coloca lá os palpites e vai pontuando, pontuando. No final, vamos ver os vencedores, né? Para o último colocado vai ter o troféu El Bagron, criado pelo nosso membro lá, o Gabriel, grande Gabriel, e também para o campeão ali vai ter um prêmio bem legal também. Então a gente está bolando isso aí bem direitinho. Então, mas deixa o seu palpite aí para amanhã também, São Paulo e Palmeiras. Eu vou deixar o meu aqui, é o que vai acontecer mesmo. São Paulo vai ganhar de 1-0 do Palmeiras amanhã. E aí vai continuar invicto, vai ser toda aquela festa com o Zubeldia e o São Paulo vai subir na tabela
e conquistar 3 pontos fora de casa. Eu acredito, valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo. Tamo junto. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil com o tricolor.